E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai começar a parte 19 de cinética, a gente vai falar um pouco sobre os fatores que afetam a velocidade de uma reação química. Isso aqui é um negócio muito interessante a gente estar discutindo, porque muitas dessas observações elas são feitas até empiricamente, né? A gente não precisa entrar em discussões muito pesadas, outras vão requerer um entendimento de química um pouco mais sutil, né? Mas quando a gente fala de termos ou fatores que afetam a velocidade de uma reação, a gente vai ver que isso serve no nosso cotidiano. Como a gente falou no vídeo passado, por exemplo, né? Se você quer evitar que um certo alimento estrague, a gente coloca ele na geladeira. Por quê? Sabe-se que a temperatura é um desses efeitos, né? Um desses fatores que afetam a velocidade de uma reação. Às vezes a gente pode colocar inibidores, catalisadores, a gente pode mudar concentrações, quantidades, né? A gente pode fazer isso de várias formas distintas. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa para a gente poder entender melhor, né, para poder discutir bem esses fatores, é a gente entender a premissa fundamental da teoria das colisões. Tá? A gente já comentou um pouquinho isso aqui antes, mas é sempre bom a gente reforçar, que é o seguinte. Para que uma reação aconteça, é necessário que as moléculas venham a colidir com energia e simetria adequados. Tá bom? O que é isso? Vamos pela energia, que é simples de entender, a gente já comentou no vídeo passado com a parte de energia de ativação, né? Para que uma reação aconteça, os reagentes têm que ter energia suficiente para, ao colidir, conseguir formar ligações ou quebrar ligações, né? Ou quebrar e formar ligações, beleza? Quando eu falo de simetria adequados, é mais ou menos você pegar esse exemplo aqui, ó, dessa caneta com essa tampa. Pronto, simples assim. Se eu pegar, por exemplo, essa caneta com a tampa e ela colidir frontalmente, pronto. Aqui há uma reação química, há um encaixe, né? Um encaixou no outro, pronto, eles estão unidos. Se essa tampa, por exemplo, veio aqui por cima, não há reação. Ele simplesmente não segura. Somente haverá o encontro, ou a reação, se ele encontrar frontalmente, seja de um lado ou seja do outro. Mas tem que acontecer nesse sentido. Se for nos outros sentidos, reação não irá acontecer. Então, para que a reação aconteça, a gente necessita de energia suficiente e desse encontro adequado, tá bom? Aí, como já comentei, né, a gente até falou um pouquinho disso aqui na aula passada, vou até deixar o link do vídeo na descrição. Quando a gente falou de teoria de Arrhenius, a gente falou da energia de ativação, que basicamente vai ser como se fosse a energia mínima que os reagentes têm que alcançar para poder formar o complexo ativado, que é o nosso intermediário de reação, para que depois esse intermediário vá se tornar produtos ou volte a ser reagente novamente. Beleza? Então vamos lá, falando agora dos fatores que de fato vão afetar a velocidade, né? Um dos efeitos que a gente estuda muito na química, principalmente quando a gente fala de síntese orgânica, né? Aquela parte de reações, é o chamado impedimento estérico, tá? Nada mais é do que aquela história. Beleza, o ponto onde a reação vai acontecer está disponível? Ele é de fácil acesso, né? Então olha só. O impedimento estérico, ele é uma consequência da simetria geral da molécula e resulta na diminuição da velocidade das reações químicas devido ao volume dos grupos ligados ao centro da reação, que dificulta a aproximação do reagente. Então, olha só. Imagina que você quer fazer uma reação nesse carinha aqui, ó. Quando você olha essa estrutura de bolas e palitos, você diz, olha, o meu centro metálico aqui, né, esse centro ele está bem disponível, né? Mas aí o que acontece? E se a gente parar para poder ver o volume molecular desses grupos aqui metil que estão ao redor dele, né? Você olha, ó, que eles ocupam um volume de tal modo que aquele núcleo metálico ali, né, aquele centro metálico, ele está praticamente escondido por trás desses caras. Então, é difícil que alguma coisa chegue nesse núcleo metálico para poder reagir. Nesse caso, nós dizemos que essa molécula possui um impedimento estérico no metal que está no centro. Beleza? E aí o que acontece? Moléculas de baixo impedimento têm reações mais rápidas. Moléculas muito impedidas têm velocidades menores. Afinal, você tem que afastar algumas moléculas, mudar um pouco a simetria, né? Tem a dificuldade de chegar até lá. Beleza? Então, o que é que a gente pode falar agora? Existe uma coisinha chamada fator estérico ou fator esférico.
Tem livros que chamam dos dois termos, tá? Que vai ser justamente a diferença daquilo que seria na teoria para o que é na prática. Porque quando a gente vai ver os cálculos que nós usamos na teoria, muitas vezes eles sequer consideram esse tipo de impedimento. Eles consideram concentração, temperatura, energia de ativação. Mas eu necessito, às vezes, das mudanças de simetria da molécula. Eu necessito identificar aquele centro. Então, olha só. Apenas uma fração das colisões moleculares possui orientação adequada das moléculas reagentes para se tornar um produto, né? Para poder gerar uma reação. Se uma molécula é perfeitamente esférica, podemos admitir que qualquer choque possui orientação adequada. Mas à medida que a geometria molecular atrapalha a reação de acontecer, nós devemos contabilizar esses efeitos. Então imagine que eu tenho duas esferas, né? Qualquer ponto que essas esferas virem a colidir, haverá reação química. Por quê? É uma esfera, qualquer ponto é o suficiente para ter uma colisão. Agora, se eu tenho coisas como a história da caneta, né? A reação somente acontece em pontos específicos, eu tenho ali uma molécula que ela é pouco esférica, ou tem um impedimento estérico, né? Onde entra esse fator estérico, beleza? De modo geral, a gente pode calcular assim, ó. O fator estérico, né? Ele pode ser calculado como a constante de velocidade experimental dividido pela constante teórica. Beleza, isso aqui dá pra gente conseguir esses dados, né? É bom. A diferença entre esses dois vai ser justamente aquilo que o impedimento estérico está causando. Se a gente para poder analisar somente a nível molecular e aproximado, claro, porque a gente sabe que a gente pode aproximar por infinitos ângulos, né? Mas a gente pode aproximadamente dizer assim. Um fator estérico pode ser a quantidade de possibilidades de colisões reagentes dividido pela possibilidades de colisão total. Vamos já explicar o que é isso aqui. Tipo, olha esse caso aqui. Se eu pego um cloreto mais um cloreto, note que são duas moléculas perfeitamente esféricas. Como eu te comentou antes, se ela é perfeitamente esférica, não tem por que ser preferencial e dizer, ó, a reação só acontece se for desse jeito, ou assim. Não. É esférico. Onde bater, dá reação. Então, ó, onde um cloreto reage bater com o outro, haverá reação. Então, bora lá. Ó. O fator esférico dele, né? Quantidade de possibilidades que vão gerar reações. Nesse caso, eu coloquei 8. As quantidades totais, 8. Então, meu fator esférico é 1. Quer dizer que é 100% esférico. Ótimo. Olha esse outro caso aqui. Peguei aqui essa molécula, é um but1-eno, né? E eu vou fazer uma hidrogenação nele, uma hidrogenação catalítica com H2. Quando a gente para poder observar isso aqui, ó, quando esse hidrogênio vem aqui frontalmente com minha dupla ligação, haverá uma reação química, quebrando a dupla ligação, não é verdade? Porém, quando vier por outros pontos, isso não acontecerá. Claro, eu poderia ter muitos outros pontos vermelhos aqui, eu coloquei aqui ilustrativo, né? E aí, olha só, se eu considero essa imagem, eu teria quantas possibilidades reagentes eu tenho aqui? Apenas uma. Quantas possibilidades totais eu tenho? 9. 3 com 3 aqui, 6. Com mais essas 3 aqui, 9. Ó. Então, eu teria aqui, por exemplo, 1/9 de chance de ver uma reação acontecer. Se eu paro para falar de velocidades, em qual sistema a velocidade seria maior? Onde o meu fator estérico é 1, porque lá, onde tiver colisão, tem reação. Nesse caso, somente haverá reação quando a molécula colidir no ponto adequado, só no ponto adequado. Então, ela se torna um pouco mais lenta. Olha só para essa molécula aqui, bem parecida, né? Essa daqui vai ser agora um 3, né? Dieno, but-dieno. But1,3-eno. Vou fazer uma hidrogenação catalítica dele. Nota que agora eu tenho duas ligações duplas. Então eu posso ter interações positivas, né? Reações químicas. Quando o hidrogênio interage tanto por cima aqui, como por baixo pela outra dupla. E não, né? Reações quando vai pelos outros. Eu poderia ter aqui, ó, 2 dividido por 8, que seria aqui mais ou menos 25% de chance de obter uma reação química aqui, né? Possibilidades reagentes, essas duas possibilidades totais, as outras somando 8. Né? Você vê que é um número aproximado, mas dá para ter uma noção quando você vai comparar uma molécula com a outra, né?
Coloquei essa daqui, ó, o ácido oleico, cara. É um ácidozão grande, ó. E tem aqui no meio uma dupla ligação. Se eu quiser fazer a hidrogenação dele, somente acontecerá, principalmente aqui, né, nessa versão por cima. Por baixo, pode até vir a acontecer, eu considerei que sim. Enquanto vários outros, não. Simplesmente não. Então, ó, é uma possibilidade de reação muito pequena, de 2 para 33. Né? Então você pode ver que aqui é uma medida que eu posso ter uma noção de o quanto fácil é reagir a essa molécula, ou seja, eu posso dizer aqui um pouco também sobre o quanto esférico ou simétrico é essa molécula. Beleza? Vamos para o próximo. Temperatura é o nosso clássico, né? Olha só, se nós olharmos aqui para esse sisteminha que eu montei, nós temos aqui algumas partículas, temos uma pressão de 2,3 atm, olha só que eu tenho 5 nanômetros aqui, né? De largura, 10 de altura, 300 Kelvin. Cara, olha só, vou contabilizar a quantidade de colisões em 20 picosegundos. Quando eu der o play aqui, a gente vai ver quantas vezes essas partículas vão estar colidindo com as paredes desse recipiente. Por que isso, né? Ó, quando a gente sabe que a temperatura ela vai ser o velocímetro das moléculas, né? Então, quanto mais rápidas as moléculas estão, maior a temperatura, né? Então, eu posso dizer que essas moléculas vão estar se mexendo mais rápido. Logo, eu posso associar temperatura com quantidade de colisões com velocidade de reação. Né? Nessa situação aqui foi colocado 150 Kelvin e foi visto que em 20 picosegundos houveram em torno de 20 colisões dessas partículas com as paredes. Né? Aí eu fiz em triplicata, porque, obviamente, esse resultado não é 100% reprodutível, né? Ele fica oscilando, porque essas moléculas estão se movendo aleatoriamente. Então, fez de novo, viu que deu 13 ali, salvo engano. Mais uma vez, que dá triplicata, 14. Aí, olha só o experimento que eu faço aqui. Eu aumento a temperatura, né? Ó, sobe aqui, vai até aparecer um foguinho aqui no nosso sensor térmico. E vamos aumentar a temperatura. Quando a gente aumenta a temperatura, olha para a velocidade de movimento dessas moléculas aqui. Claramente, a gente pode ver que elas estão sendo aceleradas. E a gente aumentou aqui até 450 Kelvin. Olha que a velocidade aqui já está bem maior, né? Se eu dou um start aqui e conto quantas colisões eu vou ter dessas partículas com a parede do recipiente, olha o que é que vai acontecer. Antes, lá em 150 Kelvin, eu tinha 13, 14 colisões. Agora, com 450 Kelvin, esse valor sobe para 27. Né? Para poder não fazer uma única vez, faço aqui uma duplicata. Eu vou até agilizar isso daqui, tá? Para poder não perder tanto tempo. Mas quando a gente faz a duplicata, nós podemos ver aqui que nós temos inicialmente 27, agora 28 colisões. Né? Eu fiz esse experimento aqui em várias temperaturas e analisei a quantidade de colisões. Olha o resultado. Sabendo que a temperatura é a medida da energia cinética, né? Que é a energia de movimento das partículas no meio, a gente pode fazer essa associação. Então, quando eu tenho a temperatura de 150 Kelvin, nós tivemos uma média de 14 colisões. Quando eu fiz esse experimento a 300 Kelvin, essa média subiu para 19,7. E a 450 Kelvin, a média foi 28,3. Claramente a gente vê aqui, quando aumentamos a temperatura, aumentamos a quantidade de colisões dessas partículas. Então, obviamente, o que a gente pode dizer? Quanto maior a temperatura, mais choques irão ocorrer entre as moléculas. Assim, maior a probabilidade de ocorrer um choque efetivo entre elas no intervalo de tempo. Adicionalmente, quando a gente aumenta a temperatura, né, nós vamos ter também um aumento da energia cinética dessas moléculas, o que faz com que aquelas moléculas consigam vencer mais facilmente a nossa barreira energética, que é a chamada energia de ativação. Não é verdade? Então, quando eu aumento a temperatura, eu tanto aumento a quantidade de colisões, como eu estou dando energia cinética para vencer a minha energia de ativação. Ótimo. Então, a gente já pode associar diretamente que velocidade é sim um dos efeitos que interferem muito na velocidade de uma reação. Tá bom? Próximo, com simulação e explicação, concentração. Né? Então, olha o que nós vamos ter aqui. Coloquei aqui um sisteminha onde eu tenho 300 Kelvin, 1,2 atm, minha caixinha aqui está em 10 nanômetros, né? E olha só, coloquei 10 partículas aqui pesadas. Quando eu vou fazer essa análise aqui, né? Quando eu vou analisar a quantidade de colisões que eu tenho desses caras com a parede, aqui eu coloquei só 10 picosegundos, tá? Isso foi só uma amostragem. Quando a gente vê essa condição aqui, ó, em 10 picosegundos, nós tivemos 4 colisões.
Quando a gente dá o restart, né, e analisa de novo, nós tivemos 7. E analisando aqui mais uma vez, né, reforçando, os experimentos foram feitos em triplicata, tivemos aqui 9. Então, o que é que eu fiz para simular a concentração? Deixei o sistema aqui todo igualzinho, mas eu aumentei a quantidade de partículas. Eram 10, agora nós temos 30 partículas no meio. Então, se eu fiz isso e eu tenho o mesmo volume, é como se eu dissesse que eu aumentei a concentração. Quando eu dou o start aqui na quantidade de choques, ó, podemos ver que subiu para 14. Se a gente dá o start de novo, né, nós vemos que em 10 picosegundos vamos ter de novo 14 colisões. Então, o que foi que eu fiz? Aumentei a quantidade de partículas, né, para poder ver quantas colisões nós íamos observar. E olha só, sabendo que a concentração, né, de uma solução é a concentração de uma medida de densidade nas moléculas de solução, nós tivemos o seguinte: quando tivemos 10 partículas, tivemos uma média de 6,7 colisões. Com 30 partículas, 15,7, e para 50 partículas, 36,3 colisões. Obviamente que a gente pode associar: quanto maior a concentração, menor o livre caminho médio entre as partículas, ou seja, menos elas vão viajar no espaço antes de colidir. Então isso quer dizer que eu vou ter mais choques e, consequentemente, uma maior probabilidade de observar um choque efetivo, né? Então, maior concentração, eu tendo a aumentar a quantidade de choques, o que aumenta a probabilidade de choques efetivos. Mais uma vez, vamos lá, pressão, né? Pressão é um dos termos que também nos ajuda muito a entender, principalmente reações em meio gasoso. Afinal, os gases são aqueles que melhor respondem a alterações de pressão. Então, o que eu fiz aqui também foi básico. Eu mantive constante a quantidade de partículas e fui diminuindo o volume para poder ir aumentando a pressão, né? Então, basicamente, eu fui contando a quantidade de colisões que nós teríamos aqui por unidade de tempo. Nesse primeiro experimento aqui, a 300 Kelvin, né, e 5,9 atm, nesse tamanho aqui de 10 por 10, tivemos ali, acho que foi 73, não estou lembrando ao certo, deixa eu ver aqui agora, ó, 63 colisões, né? E na triplicata vai dar também, vamos ver aqui, ó, tá subindo, né, ele tá colidindo, no 20 picosegundos ele colidiu 66 vezes. Então, para ver o efeito da pressão, eu diminuo lá o volume, consequentemente a pressão aumenta, né? Então vamos analisar o que foi que aconteceu, analisar o nosso resultado aqui. Ó, sabe-se que a pressão é relativa à quantidade de choques das partículas com a parede do recipiente. Se elas colidem com a parede, elas também colidem entre si, não é verdade? Então olha só o que está acontecendo. Pressão de 5,8 atm, eu tenho uma média de 66,7 colisões. 7,8 atm, 83,3. E 11,7 atm, 109,7. Claramente a gente vê que quando a gente aumenta a pressão, nós aumentamos também a quantidade de colisões, a quantidade de choques entre essas partículas. E daí nós podemos dizer que quanto maior for a pressão do meio, menor será o livre caminho médio entre as partículas. E dessa forma, mais choques irão ocorrer. Assim, maior a probabilidade de ocorrer um choque efetivo entre elas por intervalo de tempo. E vale lembrar que os efeitos da pressão, eles são visíveis praticamente somente em sistemas gasosos, né? E aí, claro, nós estamos comentando aqui de fatores que afetam essa velocidade. E eu estou colocando os fatores que eles são diretos, aqueles que nós podemos calcular, simular e tudo. Tem outros fatores que podem afetar sim, claro, obviamente, como iniciadores. Tem reações que você tem que jogar a luz para ela poder acontecer, outras que necessitam de uma fagulha elétrica para poder acontecer, outras que você tem que colocar ela em combustão, né? Catalisadores e inibidores aumentam, diminuem a velocidade, sim, afetam muito. Vai ter vídeo específico para eles, né? Mas é que eu estou colocando variáveis que nós podemos ter no meio que vão afetar isso, tá? Então, nós ainda vamos conversar sobre alguns fatores que afetam essa velocidade, né, em vídeos mais específicos à frente, mas o que eu quero comentar com vocês é que esses padrões comuns de concentração, temperatura, pressão, impedimento estérico, dependendo se for uma cinética enzimática, pH também, né, tudo isso aí pode afetar a velocidade de uma reação. E eu queria que vocês tentassem observar isso um pouco a nível molecular, como a gente fez aqui, né? Observar como é que cada um desses fatores afeta a velocidade de uma reação por meio das colisões, da simetria entre as moléculas, esse tipo de coisa. Isso
é uma química mais fina, uma química um pouco mais robusta, porque você usa aquela idealização, você usa o seu conhecimento, você consegue criar uma situação e determinar o que está acontecendo ali. Beleza? Então, por hoje, eu vou encerrar por aqui. Porque nós já falamos de vários assuntos e tivemos agora uma bagagem suficiente para poder vocês, ao pegarem outros tópicos que vocês se perguntem, isso afeta a velocidade de uma reação? Vocês vão conseguir pensar e responder sobre isso. Beleza? Então, pessoal, por hoje é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo.